Olá, estimados irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, estamos aqui pela graça de Deus para o estudo de mais uma importante lição, importante estudo, folhas de figo ou lã de cordeiro, ou pele de cordeiro. Precisamos estar constantemente nos revestindo da graça de Cristo, né? E para isso nós vamos aprender um pouco aqui da palavra do Senhor, mediante esta lição importante para as nossas vidas. Hebreus 9:22 diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então não há remissão de pecados sem o derramamento do sangue. No sistema do santuário terrestre, era preciso que morresse um cordeirinho, sacrificado um cordeirinho, então, para que houvesse, né, aplicação esse sistema, para que assim o pecado fosse então removido, para que o pecado então fosse perdoado. Esse sistema é um sistema simbólico e foi utilizado no Israel passado, e ele não é mais utilizado porque ele era sombra, ele era símbolo do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio a este mundo e morreu por cada ser humano, por cada um de nós, por cada pessoa. Cristo morreu por cada pessoa e então hoje nós devemos nos voltar para Cristo, reconhecer o seu sacrifício, aceitá-lo como único e suficiente Salvador. A todos aqueles que reconhecem e aceitam o sacrifício de Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele recebe de braços abertos, né? Ele recebe no seu reino da glória. Então Cristo veio, se sacrificou por cada pecador para a remissão dos pecados. E por isso nós precisamos a cada dia nos voltar para Cristo. Precisamos ir a Cristo todos os dias para uma nova vida, reconhecendo a nossa culpa, e Ele com certeza nos perdoará. Nos perdoará para que possamos ter uma vida mediante a sua graça, uma vida em novidade de vida, uma vida agora em santidade, uma vida em obediência, uma vida que agrada e glorifica a Deus. Diz aqui, anota, as boas obras do povo de Deus têm uma influência mais poderosa do que as palavras. As boas obras do povo de Deus têm uma influência mais poderosa do que as palavras. Muitas vezes, irmãos, nossa conduta é contraditória ao que nós falamos, né? Nós falamos uma coisa, pregamos uma coisa e praticamos outra. Isso é algo ruim, é contraditório. Muitas vezes nossa conduta diante das pessoas é uma conduta, vamos dizer assim, que vai desqualificar o evangelho na nossa vida, né? Uma conduta de mau exemplo, porque apenas falamos, mas não vivemos. Agora, se nós vivemos, se nós praticamos a verdade que conhecemos, se colocamos em prática a fé que conhecemos, essa vida na prática, na nossa conduta, terá mais peso do que muitas palavras. A prática da verdade na nossa vida terá poder mais do que 1000 sermões. No passado, os fariseus falavam muito, criavam muitas regras, mas não viviam aquilo que falavam, não viviam aquilo que pregavam, não praticavam a palavra de Deus na sua vida. E isso foi um cheiro de morte para a morte. Agora, se nós vivermos o que pregamos, se colocarmos em prática a nossa fé, se demonstrarmos a nossa fé por meio das obras que glorificam a Deus, o nosso testemunho terá um cheiro de vida para a vida, e as pessoas verão Cristo na sua vida, as pessoas verão Cristo na minha vida, e assim estaremos glorificando ao nosso Pai que está no céu. Por isso nós precisamos a cada dia nos voltar para Cristo, nos render a Ele, nos revestir da sua graça, sermos justificados, né, por Ele, vestirmos a sua veste de justiça, pois somente em Cristo encontramos a verdadeira justiça. Precisamos então seguir o bom exemplo de Cristo na nossa vida prática, diária, no trato com as pessoas, nos nossos relacionamentos,
na nossa alimentação segundo o padrão bíblico, padrão da palavra de Deus, nas nossas vestimentas. A nossa roupa também demonstra a nossa fé, demonstra o nosso relacionamento com Deus, nos negócios que praticamos, nas negociações. Tudo isso nós devemos, então, praticar de acordo com a palavra do Senhor para que possamos glorificar ao Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória e honra do nosso Senhor Deus. Irmãos, só assim nós iremos, então, dar um bom exemplo. Só assim, revestido da justiça de Cristo, é que nós seremos verdadeiras testemunhas do seu amor e da sua graça aqui nesta terra. O primeiro tópico vem nos falando vivendo com a humanidade. Letra A. Descreva o relacionamento que Deus busca ter com os seres humanos, tanto agora como na eternidade. Êxodo 25, verso 8, Apocalipse 21, de 1 a 3. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Apocalipse 21, de 1 a 3. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Irmãos, ao longo da história, quando nós estudamos a história bíblica e a história tradicional, nós sempre vemos o desejo de Deus de estar perto do ser humano. Nós sempre vemos o desejo de Deus em ter um relacionamento mais íntimo com o ser humano. Deus presenteou o povo de Israel com o tabernáculo, deixando ali a sua presença mais próximo deles, um sinal de cuidado de Deus, né? Então Deus sempre está buscando um relacionamento com o ser humano, um relacionamento de pai para filho. Deus é um pai amoroso e assim, sendo um pai amoroso, ele dá cuidado, ele dá proteção, ele dá salvação aos seus filhos. E esse amor foi tão grande, esse amor é tão grande que ele entregou o seu próprio filho em favor da raça caída. Cristo Jesus veio morrer, né, por cada ser humano, e o ser humano se afastou de Deus por causa do pecado. Mas o amor de Deus muito grande. Ele então teve esse cuidado ainda, teve esse desejo de resgatar o ser humano, e ele enviou o seu filho para nos perdoar, para nos resgatar. E ao longo da história, então, nós vemos Deus sempre em busca do ser humano. Deus está sempre em busca do homem caído, da mulher caída, sempre em busca daqueles que muitas vezes o rejeitaram. Mas ele oferece, então, uma nova oportunidade, oferece um relacionamento de pai para filho, né? E nós vemos aqui qual é a vontade de Deus em relação ao relacionamento que ele busca ter com os seres humanos, tanto agora como lá na eternidade. Agora a pergunta para cada um de nós, a pergunta que não quer calar: estamos nós correspondendo a esse amor na nossa vida? Estamos nós buscando essa intimidade que Deus nos dá a oportunidade, por meio de Cristo Jesus, de termos essa intimidade com Ele? Será que nós estamos fazendo, então, buscando essa intimidade, essa amizade, esse companheirismo que Deus tanto deseja ter conosco? Ou nós estamos o rejeitando a cada dia em nossa vida? Nós precisamos, irmãos, fazer uma reflexão, né? Porque Deus é um Pai de amor, é um Pai amoroso. E Deus quer esse relacionamento de proximidade conosco, de intimidade, de entrega. É um relacionamento de cuidado, de proteção e de salvação. Deus, ele quer viver conosco e ele quer viver em nossos corações, quer viver na nossa vida. Só em Deus nós podemos encontrar paz, segurança, felicidade. Só em Deus nós podemos encontrar significado para a nossa vida aqui nesta terra. Deus preparou um novo céu, uma nova terra para todos aqueles que cumprirem, que aceitarem esse relacionamento mais íntimo com Ele, né?
um novo céu, nova terra, nova Jerusalém, para todos os fiéis, todos aqueles que aceitaram aqui nesta terra ter um relacionamento com Ele, e esse relacionamento será perpétuo em toda a eternidade. Letra B, Deus deseja ter um relacionamento pessoal conosco. Com isso em mente, é possível ter amizade com aqueles que se opõem aos seus princípios? Quais são as diferenças específicas? Mateus 6, 24, Tiago 4, verso 4, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templos de Deus, templo de Deus, o Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e serei eu o seu Senhor. E não toqueis nada imundo, e eles serão meu povo. Verso 17. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui, irmãos, que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A amizade com o mundo, irmãos, ela nos faz, nos afasta de Deus, dos princípios de Deus. A amizade com o mundo, com os prazeres do mundo, compromete a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade à lei do Criador. Na amizade com o mundo, a carnalidade toma conta do ser. A carnalidade domina o coração e a mente. Na amizade com o mundo nos leva, muitas vezes, a viver uma vida incoerente. Falo uma coisa e vivo outra. Vivo contrário à palavra de Deus, uma vida incoerente, daquilo que Jesus requereu de cada um de nós, na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então nós precisamos refletir como anda a minha vida. O mundo está dominando a minha vida ou é Cristo quem domina o meu viver? Preciso refletir, analisar a minha vida, uma situação de autoexame. Estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Estamos aqui no mundo para fazer algo, um objetivo que Deus nos colocou aqui neste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte desse sistema corrupto que é contrário à palavra de Deus. Diz assim a nota: exige-se dos seguidores de Cristo que se separem do mundo e não toquem nada impuro e tenham a promessa de serem filhos e filhas do Altíssimo, membros da família real. Então aqui existe promessa para aqueles que são fiéis, para aqueles que buscam verdadeiramente honrar o Senhor, aqueles que se separam do mundo, desse sistema corrupto, que não praticam as coisas conforme a vontade do mundo, mas praticam conforme a vontade de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, você se abstém, mas segue a vontade do Senhor. E a promessa para quem é fiel estará apto para fazer parte da família de Deus. Mas se as condições não são atendidas, não alcançarão, não poderão atingir o cumprimento da promessa. A letra C. Explique nosso dever para com as pessoas do mundo. João 17, 15, 16, Mateus 5, 16. Então nós precisamos entender qual mundo que Deus está falando, o sistema corrupto desse mundo, Nós vamos agora nos afastar das pessoas, vamos agora nos isolar das pessoas. Nós temos que ter coerência na nossa vida, Vamos ver aqui a explicação da palavra do Senhor.
João 17, verso 15 e 16, Mateus 5 e 16. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós não devemos nos isolar, mas pelo contrário, devemos ter coerência, equilíbrio e devemos buscar ser representantes de Cristo na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, nesse mundo. Nós precisamos, então, ser embaixadores de Cristo aqui nesse mundo. Precisamos fazer a diferença na vida das outras pessoas. Cristo esteve nesse mundo, mas ele não era desse mundo. E como foi a sua vida? Foi uma vida exemplar, uma vida em que buscava ajudar o próximo. Cristo nos deixou o exemplo, então, de como viver nesse mundo. Ele esteve aqui nesse mundo, andou fazendo o bem aqui neste mundo. Curava as pessoas, abençoava a vida das pessoas, amenizava a dor e o sofrimento na vida das outras pessoas, pregava a palavra de Deus, trazia a mensagem do puro evangelho, a boa notícia aos corações dos pecadores, levava a mensagem de perdão para os arrependidos, a mensagem de Deus, o Pai amoroso que quer resgatar a cada ser humano. Então, Jesus fazia esse trabalho. Nós também podemos ser luz em meio às trevas, fazendo esse trabalho, né, de levar a mensagem de Deus, podemos levar a mensagem do Senhor, podemos curar as pessoas, podemos fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão passando por dor, sofrimento e decepções na sua vida. Então podemos levar as pessoas, direcionar as pessoas ao verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus. Podemos mostrar a elas o que Cristo fez na nossa vida e o que Ele pode fazer na vida de todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Então nós devemos influenciar as pessoas para uma vida com Deus e não deixarmos que o mundo nos influencie, que o mundo enfraqueça a nossa fé no Criador. Precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas como embaixadores de Cristo aqui nessa terra, levando a mensagem de transformação, levando e demonstrando o caráter de Cristo em nossas vidas onde nós estivermos e onde formos. Precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, do maior ao menor, do mais importante cargo ao cargo mais simples aqui desta terra. O povo do Senhor estaria no mundo, mas não pertenceria ao mundo. Eles devem se esforçar para divulgar a verdade aos homens em altos cargos e conceder uma justa oportunidade a essas pessoas para receberem e considerarem as evidências. Então, muitas pessoas que estão em importantes cargos não têm o conhecimento da verdade. Então, nós devemos levar a mensagem a esses e a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas pessoas estão morrendo sem ter o conhecimento de Cristo. E o que nós estamos fazendo? Precisamos ser luz em meio às trevas. O segundo tópico vem nos trazendo vestes de luz, a letra A. Por que é importante examinar o início do mundo para entender o plano divino quanto à maneira como nossos primeiros pais se vestiam? Gênesis 1, 27 e 31, Salmos 104, 1 e 2. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã o dia sexto. Salmo 104, 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Então Deus fez o homem e a mulher à sua imagem, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. E como Adão e Eva se vestiam no princípio, eles eram revestidos pela glória de Deus. Eles eram revestidos, envolvidos por uma luz, a luz de Cristo ali na sua vida. E aqui era a condição de Adão e Eva com Cristo, quando eles estavam em plena harmonia com Cristo, com Deus o Pai,
com o Espírito Santo. Eles eram revestidos da justiça de Cristo, da justiça de Deus. Mas ao cederem ao pecado, eles caíram, né, dessa justiça de Deus. Perderam, então, as suas vestes gloriosas, as suas vestes de luz. Ao caírem no estado de pecado, o ser humano saiu da santidade, saiu da presença do Criador. E por consequência disto, as vestes de luz foram removidas, perderam então a presença de Deus na sua vida. Antes da entrada do pecado, Adão e Eva, lá no Éden, andavam envolvidos por uma clara e bela luz, a luz de Deus. Essa luz clareava qualquer objeto que se aproximasse. Não havia nada que obscurecesse a percepção do casal quanto ao caráter ou às obras de Deus. Todavia, quando se entregaram ao tentador, a luz se dissipou. Ao perderem as vestes da santidade, perderam também a luz que iluminava a natureza. Por isso não puderam mais compreender corretamente o mundo natural. Antes da queda, Adão estava livre dos resultados da maldição. Quando ele foi atacado pelo tentador, não sofria nenhum dos efeitos do pecado. Deus o criou perfeito no pensamento e na ação, mas ele cedeu ao pecado e caiu de seu estado elevado e santo. Então, ao pecarem, os seres humanos, nossos primeiros pais, perderam a presença de Deus, né? A presença de Deus se retirou da vida deles. E a luz que os revestia também foi retirada ali da sua presença, ali do seu corpo. É importante nós entendermos o que aconteceu lá no princípio, ao cederem ao pecado. A veste de luz foi retirada da sua vida, porque a veste de luz é a luz do próprio Deus. Ao cederem ao pecado, a presença de Deus se retirou da vida deles. A letra B. Que mudança aconteceu assim que o pecado entrou e o que isso simboliza? Gênesis 2:25, Gênesis 3:7, Apocalipse 3:17. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Lá no princípio, né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Agora, após o pecado. Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então nós vimos a condição do ser humano antes, lá na criação, na presença de Deus, revestidos de luz, revestidos da presença do Senhor, da justiça de Cristo. E agora, quando o ser humano cai no pecado, seus olhos são abertos e vão ver a sua própria pecaminosidade, vão ver a sua própria condição, afastados de Deus. E aqui está a condição do ser humano, né, após o pecado, separados de Cristo. Reconheceram que estavam nus, né? E aquela luz que os cobria desapareceu. E eles se sentiram culpados, desprotegidos. Após perderem as suas vestes de luz, eles sentiram então a presença do pecado, sentiram que Deus se afastou deles. Estavam separados agora do Criador. Então, nossos primeiros pais, eles foram atrás de coser, né, folhas de figo para fazer suas vestes. Procuraram resolver o problema com a sua própria vontade, ao invés de buscar o Criador para solucionar o problema. Então, eles, ao fazerem dessa forma, estavam buscando a sua própria vontade, estavam buscando a sua própria justiça, ao invés de buscar a proteção do Criador e reconhecer o seu erro, né? Mas estavam, então, agora buscando a sua própria justiça, a justiça do homem. E a justiça do homem, nós vemos aqui em Apocalipse 3, verso 17, é uma situação deplorável. Quando o homem acha que é alguma coisa, a palavra de Deus vem mostrando o que o homem é. Porque a justiça do ser humano é como trapo de imundície.
não é nada. Quando nós não temos Deus na nossa vida, quando nós não temos Cristo na nossa vida para nos justificar, a nossa justiça não é nada. Apenas trapo de imundícia, a condição do homem sem Cristo na sua vida. É dessa forma: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a situação do ser humano, sem ter Cristo na sua presença, sem Cristo estar na sua vida. E foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais, né? Agora se tornaram trapo de imundície, sem ter Deus na sua vida naquele momento ali. Se tornaram pobres, miseráveis, cegos e nus, né? Porque a justiça do próprio homem, a vestimenta que o ser humano faz para si mesmo, para cobrir nesse sentido espiritual, é um trapo de imundície. Somente Cristo, somente o Criador é que realmente pode revestir o ser humano da luz divina, da luz da sua graça. A luz que cobria nossos primeiros pais logo desapareceu, e sentindo-se culpados e desprotegidos, começaram a tremer e tentaram cobrir o corpo nu. Depois da transgressão, Adão e Eva ficaram nus, pois as vestes de luz e segurança que os cobriam dissiparam. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não apenas em caráter, mas na forma e na aparência. O pecado deformou o que se perdeu. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme o seu corpo glorioso. A forma mortal, corrupta, destituída de elegância, profanada pelo pecado, torna-se perfeita, bela e imortal. Todos os defeitos e deformidades ficam no túmulo. Estabelecidos a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa na raça em sua glória inicial. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos, e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo na mente, na alma e no corpo a imagem perfeita do seu Senhor. Ó maravilhosa redenção, há muito falada, há muito esperada, contemplada com ansiosa antecipação, mas nunca totalmente compreendida. Então, lá no início, nossos primeiros pais eram revestidos da luz de Deus, da glória de Deus, né? E ao caírem no pecado, perderam essa luz, perderam as vestes da glória de Deus. E agora aqui, depois do pecado, o caráter deformado, né? Ficaram separados da luz de Deus. E só há uma forma de agora. E eles buscaram fazer as suas próprias vestes, né? Buscaram a sua própria solução, a sua própria justiça. Mas só há uma maneira de vivermos diante de Deus hoje. Buscarmos a justiça de Cristo. Nos apegarmos a Cristo. E Deus, o Pai, vai nos olhar por meio de Cristo e vai ver a justiça de Cristo em nossa vida. Não devemos fazer da nossa própria vontade, da nossa própria maneira, mas buscando em Cristo a sua justiça, nós seremos recebidos perante Deus, perante o Pai. E aqui há a promessa para aqueles que buscam a Cristo: toda imperfeição que há nesse mundo, no mundo por vir, será restaurada. Tudo que Satanás destruiu por meio do pecado, Deus vai restaurar a estatura de homens e mulheres, a saúde, a vida. Todos os traços que o pecado colocou no ser humano serão removidos pela graça do Senhor. Nós possamos, então, ser fiéis à palavra de Deus, que possamos, naquele grande dia, estar com Cristo, para que todas as coisas sejam restauradas na nossa vida, que possamos, então, estar um dia lá no novo Éden, na presença do Criador, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O terceiro tópico, justiça própria. A letra A. Como Adão e Eva se apresentaram diante de Deus em sua justiça própria, conforme as suas novas roupas demonstravam. Gênesis 3, de 7 a 11. Então foram abertos os seus olhos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz ressoar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então, irmãos, após o pecado, nós vemos aqui, né? O casal cozeu figueiras, folhas de figueiras para si próprios, né? Para fazer uma vestimenta, pois viram que estavam nus. Aqui representa a sua própria justiça. Quando caíram no pecado, tiveram esse problema, ao invés de procurarem a Deus, se esconderam no jardim. Se esconderam da presença de Deus, né? Eles deveriam ir a Deus para que, na sua graça, Deus pudesse dar a eles a solução. Mas, pelo contrário, eles usaram, então, os seus próprios métodos para trazer a sua própria solução daquilo que achavam estar fazendo de forma correta. Assim é a justiça própria. É quando eu uso meu próprio método, né? Porque acho que o que estou fazendo é correto e me esqueço de Deus. Me esqueço da misericórdia de Deus, da justificação de Deus em Cristo Jesus. E nós tentamos encobrir os nossos erros com a nossa própria justiça, com o nosso próprio eu. A roupa que representava a justiça de Deus, eles usavam antes do pecado, que era a luz divina, e agora, após o pecado, eles tentaram fazer pelo seu próprio método, né? Cozendo as figueiras, as folhas das figueiras, para tentar encobrir a sua própria nudez. Então deixaram de ir a Deus, aquele que poderia resolver tudo para eles. E resolveram confiar na sua própria vontade, resolveram confiar no seu próprio conhecimento, né? Fazendo a sua própria vontade daquilo que achavam certo. Fazendo isso, estavam vivendo a justiça própria e se afastando da justiça de Deus. Mas nós devemos fazer diferente do casal, dos nossos primeiros pais. Nós devemos, então, fazer diferente buscando a Cristo. Precisamos nos voltar para Cristo quando nós caímos no erro, quando passamos por problemas e dificuldades. E só voltando para Cristo é que nós recebemos as vestes da justiça divina para viver na presença do Senhor pelas vestes de Cristo, né? Precisamos agir dessa forma e não agir conforme nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Após ter transgredido a princípio, Adão se imaginou entrando num estado mais elevado de existência. O casal confiou nas palavras de Satanás, vocês serão como Deus, né? Então, naquele momento que ele pecou, imaginou que estava entrando no estado mais elevado de existência. Contudo, logo o pensamento do seu pecado o encheu de terror. O ar, que até ali tinha uma temperatura amena e uniforme, parecia gelar o casal culpado. O amor e a paz que uma vez tiveram, desapareceram. E um senso de pecado, um pavor do futuro, uma nudez de alma os substituiu. O manto de luz que os envolvia agora havia desaparecido e eles tentaram criar para si mesmos uma cobertura para substituí-lo, pois não podiam enfrentar o olhar de Deus e dos santos anjos num estado de nudez, né? Estado de nudez aos olhos humanos, né? Espiritualmente desnudos e fisicamente. O caráter de uma pessoa é julgado pelo estilo de roupas que ele veste. Um gosto refinado e uma mente cultivada se demonstram pela escolha de roupas simples e adequadas. A simplicidade recatada nas vestes, quando combinada com uma atitude modesta, ajudará a proteger uma jovem de 1000 perigos, criando uma atmosfera de santa reserva ao seu redor. Então nós vemos aqui a justiça própria do casal, ao tentarem usar o seu próprio método, né, para encobrir o seu erro, e não buscaram a Deus, né, sendo que Deus tinha e tem a resposta para cada um de nós, apesar das nossas dificuldades e pecados. A letra B. Por que é melhor ir a Deus, mesmo estando numa condição pecaminosa? Apesar dos nossos pecados, das nossas dificuldades, por que é melhor ir a Deus? Isaías 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata,
Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. É fato, irmãos, quando nós caímos no pecado, quando o ser humano cai no pecado, nós nos afastamos de Deus, né? O ser humano cai em pecado e ele acha que Deus não mais o aceitará. Acha que Deus não vai querer mais ter comunhão com ele e se afasta mais e mais, né? É fato que o pecado causa divisão entre Deus e o ser humano. Mas a vontade de Deus é que, mesmo se cairmos, nos voltemos para ele. Aqui é o convite divino, né? Venham estar comigo, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam os piores, né? Vamos dizer assim, uma linguagem mais acessível. Se vocês estiverem comigo, se vocês se voltarem para mim, eles se tornarão brancos como a lã. Então é a vontade de Deus, mesmo apesar dos pecados da nossa vida, mesmo apesar de termos caído no pecado, ele quer reatar, ele quer que voltemos a estar com ele num relacionamento mais íntimo. E esse relacionamento mais íntimo com Deus transformará a nossa vida. Então é o plano de Deus, né, nos transformar, nos dar uma nova vida. E o pensamento de que Deus não nos aceita mais é um pensamento equivocado. É um pensamento contrário à palavra de Deus, né? Se cairmos, devemos nos voltar imediatamente para o Senhor. Nós não devemos perseverar no pecado, né? Mas devemos nos voltar imediatamente a Deus, mais e mais. E aqui está o convite divino para cada um de nós, mesmo que tenhamos ido longe, caído no pecado, passado por situações que desagradam ao Senhor. Venha, meu irmão, venha exatamente como você é, poluído pecador. Coloque seu fardo de culpa sobre Jesus e pela fé solicite seus méritos. Aqui é a justiça de Cristo. Venha agora mesmo enquanto a oferta de misericórdia está em pé. Então, enquanto a porta da graça está aberta, precisamos nos voltar para Jesus. Venha em confissão, com a alma contrita, e Deus o perdoará abundantemente. Não se atreva a desprezar outra oportunidade. Jesus agora convida a você a ir a Ele do jeito que você está, para que faça dele a sua força e o torne um amigo eterno. O quarto tópico, um símbolo da salvação. A letra A, quem a serpente representa na obra do engano e como ele nos escraviza, Apocalipse 1, 29. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então nós vemos aqui, irmão, a serpente, que engana nossos primeiros pais, representa Satanás, né? E foi usada por Satanás para fazer essa obra de engano. E Satanás hoje usa seus métodos para, desde os tempos antigos, ele foi só aperfeiçoando, né? Ele usa seus métodos para distrair o povo de Deus, para tirar o povo de Deus da presença de Deus, para destruir o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus perca a salvação. Então Satanás, nessa obra de engano, que já vem lá desde o princípio, ele busca escravizar o ser humano nos vícios, no pecado, nos prazeres do mundo, em tudo aquilo que afasta a presença de Deus na nossa vida. E assim, muitas vezes ele tem conseguido êxito, porque muitos não se voltam para Deus, muitos não se arrependem de seus pecados, e assim Satanás vai os escravizando a ponto de perderem a salvação. Então precisamos estar atentos. A letra B, explique o primeiro sermão sobre o plano da redenção. Porque o sangue foi derramado, Gênesis 3,15, Hebreus 9,22, João 1,29, Romanos 5,15 e 16. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 5, 15, 16. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, que por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor
o que aconteceu lá no princípio, depois de haverem pecado. Deus chamou o casal para conversar, e até com a serpente ali, né, e mostrou para eles a consequência do pecado, a guerra que haveria entre eles e a serpente, o diabo, Satanás, as lutas e as consequências que o casal passaria na sua vida. Mas Deus mostrou agora algo benéfico para a humanidade naquele momento, para Adão e Eva, mostrou para eles o plano da redenção, porque Deus sabia, né, da possibilidade do pecado entrar no mundo. E Deus então mostrou para Adão e Eva que para eles ainda haveria a solução no futuro sacrifício de Cristo. Deus mostrou para eles o plano de resgate, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo antes da criação já havia preparado o plano de resgate, o plano da redenção. Cristo Jesus morreria em prol da humanidade. E Adão e Eva então deveria crer em Cristo Jesus para a sua salvação, no futuro sacrifício de Cristo, porque sem o derramamento de sangue não haveria a remissão do pecado. Era preciso então a morte do próprio Criador, de Cristo Jesus, para a remissão da criatura. Então nossos primeiros pais creram no resgate futuro de Cristo, no futuro resgate de Cristo, no plano da redenção que se cumpriria no futuro. Eles creram e foram justificados em Cristo Jesus. Eles abraçaram o plano da redenção, o plano de resgate do Senhor. E Cristo então resgataria no futuro, eles creram nisso, os pecadores, por meio da sua morte. Ele traria de volta o homem ao Éden, né? Daria a oportunidade novamente ao ser humano de ter a vida eterna. E aqui foi o primeiro sermão onde Cristo pregou, Deus pregou lá após a queda para Adão e Eva. Pregou sobre a salvação em Cristo Jesus, a justificação em Cristo Jesus, a santificação em Cristo Jesus. Aos nossos primeiros pais, se tudo se cumpriu em Cristo Jesus na sua vinda, e ele morreu como o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, e assim o seu sangue foi derramado para que todo ser humano tenha a oportunidade de salvação novamente. Adão e Eva, lá no passado, já creu no futuro, nesse futuro sacrifício de Cristo Jesus e foram justificados por sua fé. Na declaração, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, Deus se comprometeu a introduzir no coração dos seres humanos um novo princípio, um ódio ao pecado, ao engano e ao fingimento, e a tudo que ostenta as marcas da astúcia de Satanás. Então Deus coloca, quando uma pessoa está vivendo uma vida de intimidade com Deus, essa pessoa tem uma repulsa contra o pecado. Essa pessoa quer viver distante do pecado porque Deus deseja ter intimidade com o ser humano e deseja que o ser humano seja inimigo de Satanás e do pecado. Então aquele que vive uma vida constante com o Senhor, no seu coração é colocado, é introduzido esse desejo de ódio, né, de afastamento de tudo aquilo que é fingimento, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que não visa com a santidade de Deus. O plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado à queda de Adão. Foi uma revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Foi um desdobramento dos princípios que desde as eras eternas tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem pelo poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, mas previu-lhe a chegada e tomou medidas para enfrentar a terrível emergência. Tão grande foi o seu amor pelo mundo que fez um concerto de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A letra C. O que a nova roupa simboliza e como nossas vestes revelam o que ocorre no coração, Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, quando Deus chamou Adão e Eva, viu que suas vestes ali de figos, a sua própria justiça não representava nada, né? Não os livrava de nada, apresentou o plano da salvação para eles e falou, olha, é preciso que alguém morra. E já ali naquele momento, Cristo mostrou o sistema sacrificial que iria acontecer ao longo do tempo.
o cordeirinho ao morrer, né, causou grande tristeza ao coração de Adão e Eva. Ali eles viram a consequência do seu pecado, compreenderam o seu pecado. E ali da pele do cordeiro foram feitas túnicas, vestes adequadas para que eles pudessem estar na presença do Senhor, né? E essa roupa agora simboliza a justiça de Cristo ali na sua vida. Cristo morreu para os cobrir novamente, para dar oportunidade de vida na presença do Senhor. Por meio do Evangelho, Deus nos provê a justiça de Cristo. Nos proveu as vestes espirituais, proveu as vestes espirituais dos nossos primeiros pais e provê a todos nós hoje também a justiça de Cristo, né? Dessa forma, possuindo a justiça de Cristo, nós podemos estar na presença de Deus. Dessa forma, o ser humano ele pode estar na presença de Deus por meio da justiça de Cristo. Deus ele proveu vestes adequadas ao casal. Isso mostra algo importante, né? Após a sua queda, Deus proveu vestes adequadas ao casal, tanto aqui no sentido espiritual como no sentido físico. Por quê? Porque tudo que está no interior é revelado no exterior também. Deus ele proveu vestes adequadas para o casal para que eles pudessem refletir a justiça de Cristo na sua vida. Eles tiveram uma veste adequada para que pudessem refletir na sua vida diária a justiça de Cristo. Então, tem um simbolismo aqui grande e algo que devemos praticar, né? A justiça interior é testificada pela exterior. Aquilo que eu recebo de Deus, eu devo demonstrar exteriormente. Então, Adão e Eva, eles estavam nus espiritualmente e fisicamente. E Deus proveu, então, essa veste, né, que os vestia tanto espiritualmente como fisicamente. Espiritualmente, a justiça de Cristo. E fisicamente, ali, né, a pele do cordeiro, simbolizando o próprio Cristo lá no futuro. A nudez física é resultado da nudez espiritual. Então, há algo aqui importante. Nós devemos estar revestidos de Cristo espiritualmente. E Ele nos dá os seus méritos diante de Deus. Deus nos olha pela ótica de Cristo, como se vê o caráter de Cristo em nosso lugar, e somos aceitos assim diante do Pai, mas também aquele que é revestido de Cristo, através do seu exemplo na vida cotidiana, de forma física, ele representa também o reino de Deus. Ele é vestido adequadamente, ele se veste adequadamente. E a pergunta para nós hoje, então, como nós estamos nos vestindo espiritualmente? Nós estamos aceitando os méritos de Cristo na nossa vida? Estamos aceitando e reconhecendo o sacrifício de Cristo na nossa vida? Estamos revestidos de Cristo e da sua justiça? E fisicamente, como nós temos representado o reino de Deus? Fisicamente, estamos nos vestindo para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Fisicamente, estamos nos vestindo para honrar o nosso Deus ou para satisfazer a nossa vontade egoísta? É algo que precisamos refletir, analisar na nossa vida, porque até as nossas vestes representam também se somos filhos de Deus ou não. Vi que a aparência externa é um indicador do coração. Quando a aparência externa é adornada com fitas, colares e itens desnecessários, eles revelam claramente que o amor por tudo isso está no coração. Portanto, a menos que essas pessoas sejam purificadas da sua corrupção, elas nunca poderão ver a Deus, pois apenas os puros de coração é que verão. Então, precisamos analisar também até as nossas vestes, se estamos nos vestindo para a glória e para a honra de Deus ou para agradar o nosso próprio corpo ou para a vaidade. Precisamos refletir. O quinto tópico vem nos falando identificação. O povo de Deus é um povo distinto que mostra a sua verdadeira identidade perante o ser humano, né? Perante as nações, perante o mundo. A letra A. Mesmo quando as pessoas do mundo geralmente se vestiam de forma mais modesta do que agora, porque Deus já tinha uma roupa especial para o seu povo. Números 15, 37 a 41. Então aqui esse texto vem nos mostrando que já desde os tempos primórdios, né? Já no passado, Deus ele se preocupava com a maneira do seu povo se vestir, do seu povo se portar. Israel então foi chamado ali em Israel uma reforma na vestimenta, né?
e Deus instruiu o seu povo por meio de Moisés a se vestir de forma adequada, se vestir de uma forma adequada, mas diferente das outras nações, né? Existiam alguns símbolos diferentes, por exemplo, aqui tinha um cordão azul na sua roupa, né? Tinha uma franja, e outras situações em que os demonstravam diferentes das outras nações, tudo isso instituído por Deus, né? Então mostravam que eles tinham um diferencial, a sua roupa modesta, simples e com um diferencial que os mostrava que eles eram uma nação diferente. Olha, aquela pessoa é o povo judeu, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? Lá no passado, né? E hoje também o Israel moderno deve seguir os padrões da palavra do Senhor, né? A roupa modesta, uma roupa simples, claro, de bom gosto, né? Mas uma roupa que represente a Cristo na sua vida também. Nós somos embaixadores de Cristo aqui, do seu reino. Onde um servo de Deus no passado andava, as pessoas percebiam, olha, aquele ali é um servo de Deus, é aquele que guarda o mandamento de Deus, os mandamentos, né? É daquele povo. E hoje também não deve ser diferente. Hoje não deve ser diferente. Um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva do Senhor, deve ser identificado, deve ser reconhecido onde anda. E a sua veste física também faz parte disso. Nós aceitamos a justiça de Cristo, as suas vestes espirituais na nossa vida, mas também exteriorizamos a veste espiritual de Cristo, a sua justiça, na nossa vida física, nos vestindo adequadamente para honrar e para glorificar o nosso Senhor. Diz assim a nota: Deus ordenou expressamente uma roupa muito simples para os filhos de Israel, com o objetivo de diferenciá-los das nações idólatras ao redor. Ao contemplarem sua característica única de vestuário, deviam lembrar que eram o povo que guardava os mandamentos de Deus e que ele havia agido de forma miraculosa para os libertar da escravidão do Egito, para que o servissem e lhe fossem um povo santo. Eles não deviam servir aos desejos pessoais, nem imitar as nações idólatras ao redor, mas permanecer um povo distinto e separado, a fim de que todos os que o contemplassem pudessem dizer: estes são aqueles que Deus tirou da terra do Egito e que guardam a lei dos 10 mandamentos. Um israelita revelava a própria identidade assim que era visto, pois Deus o distinguia como sendo usando meio simples para isso. Então, por meio das vestes, Deus também distinguiu o seu povo, por meio da obediência aos seus mandamentos e até por meio da roupa com que vestia, né? Deus também fazia distinção dos seus servos no passado. E hoje o Israel moderno também deve seguir, né? Roupas modestas, roupas boas, mais simples, usando uma roupa que os diferencia das roupas mundanas, né? Roupas que agradem a Deus, que façam a presença de Deus estar na vida desse cristão dia a dia. A letra B. O que devemos entender sobre a reforma do vestuário? 2 Coríntios 3, 3 e 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Então, irmãos, a nossa maneira de vestir também é uma pregação. A nossa maneira de nos portar, de negociarmos com o mundo, a nossa maneira de nos vestir, são pregações sem palavras. É um testemunho que o cristão pode dar. Por isso nós devemos analisar como estou me vestindo diante da sociedade. Estou me vestindo para Deus como representante de Deus, ou estou me vestindo como o mundo quer que eu me vista, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória do Senhor. No passado, o povo de Deus tinha uma veste diferente, que os identificava. Hoje devemos ter uma veste diferente, uma veste modesta, né, de acordo com a palavra do Senhor. E o mundo observa os cristãos, e os cristãos são exemplo para, então, todo mundo que está olhando, né? Então, a nossa roupa, nossas práticas devem ser de tal forma que nos identifiquem como povo peculiar de Deus nesses últimos dias, né? Dessa forma, os verdadeiros cristãos serão identificados. Onde eles estiverem, ó, aquela pessoa ali, ela é diferente. Parece um servo de Deus, né? A nossa roupa vai pregar muitas vezes melhor do que falarmos muitas coisas, né?
O nosso modo de vestir demonstra que somos quem somos e de quem somos, né? Então representamos a vontade de Deus até na nossa forma de vestir. Então precisamos aceitar a palavra do Senhor, compreender o seu querer para nós, a reforma que tanto precisamos começar de forma espiritual, isso vai se refletir na forma física também. A nossa veste espiritual, precisamos estar revestidos da justiça de Cristo e fisicamente devemos representá-lo usando uma roupa adequada, uma roupa que mostra que somos embaixadores do seu reino e não somos integrantes das situações aqui desse mundo, mas somos diferentes, levando uma vida que influencia para o bem e não para o mal. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus os abençoe, que Ele nos dê a sua graça para compreendermos o seu querer e a sua palavra aqui nesse pequeno estudo. Ele é o provedor, Jeová Jireh, o nosso Salvador, nosso Messias. Seu Filho enviou para que descemos não. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia. Ele é o Senhor Jeová.